Bem, hoje eu converso com o diretor-geral da Quercia Brasil, Paulo Alves, para a gente falar um pouquinho sobre a indústria alimentícia brasileira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem. Bom, falar da indústria alimentícia brasileira é falar do mundo, né? Porque a nossa indústria alimentícia, até recentemente agora, foi reconhecida como uma grande força internacional. E aí há todo um engajamento aí no sentido de torná-la ainda mais forte. A verdade é que nós temos matéria-prima e a indústria alimentícia é a indústria que transforma essa matéria-prima do agronegócio, seja lá o que for, sejam grãos, sejam verduras, seja carne, seja frango, seja... enfim, transforma isso em alimento e de uma forma muito profissional. E global até hoje, né? Porque nós temos hoje já players como o JBS, Ambev e alguns outros aí que atuam no mundo inteiro. Como grandes multinacionais atuam em várias partes, inclusive no Brasil, o nosso setor alimentício aí e da produção, tanto da matéria-prima do agronegócio quanto do produto finalizado, ele vai se expandindo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a Quercia, que é a sua empresa, e o trabalho que vocês fazem, para depois a gente avançar um pouquinho nessa questão, um pouquinho de futurologia aí, de como é que nós vamos crescer ainda mais, ainda mais. Claro, claro. É um prazer falar com vocês. A Quercia é uma empresa global de origem francesa que atua principalmente na área de biosseguridade alimentar. O que é isso? Pegando um gancho com o que você disse. De fato, o Brasil é uma grande potência hoje na exportação de alimentos. Somos os primeiros exportadores em diversas commodities, principalmente, como café, suco de laranja, frango. E para ajudar na quantidade, para que nós tenhamos alimentos em quantidade disponível para a população, nós precisamos também nos preocupar com a qualidade desse alimento. Então, é nesse ponto em que a Quercia atua. Enquanto os produtores e a indústria de transformação trabalham para gerar alimentos e produzir alimentos em quantidade, a Quercia atua para que esses alimentos cheguem até a mesa do consumidor com qualidade. Então, nós atuamos para evitar principalmente a contaminação microbiológica desses alimentos, o que causa doenças em pessoas, podendo levar até a morte, mas também muito descarte. Porque a grande maioria das pessoas não sabe, mas do plantio da semente ou da gestação de um animal até que o bife chegue ao prato, ou o feijão, ou o arroz, ou enfim, o próprio alimento transformado, o leite transformado em queijo, por exemplo, você tem um caminho muito longo e é preciso um controle muito grande. Eu sempre brinco, eu brinco não, na verdade é uma brincadeira, mas eu falo sério. A confiança que nós temos no que a indústria alimentícia produz é um negócio fantástico, né? Porque a gente pega o produto e consome, tudo bem, ele passa por várias etapas, como por vocês, por exemplo, que são um tentáculo desse povo aí, né? Mas ele passa por muitos e muitos setores. Agora, de vez em quando acontece um problema ou outro aqui ou acolá, mas a margem de segurança é o quê? Vai além de 99%, é quase 100%. Vai. A cadeia de alimentos no Brasil é muito segura. Todas as fábricas são inspecionadas pelo sistema de inspeção federal, que é o CIF, exatamente, que é um organismo, um procedimento regido pelo Ministério da Agricultura. Então, nós temos certeza de que os alimentos que nós comemos no Brasil, em geral, eles são seguros. Isso não quer dizer, Tavinho, que não tem espaço para melhoria. Sim. Então, você bem disse, quando nós estamos no campo, quando nós pensamos numa produção leiteira, por exemplo, nós temos que garantir que o ambiente do animal, o ambiente onde as vacas estão vivendo e estão sendo ordenhadas, seja um ambiente saudável, para que a vaca tenha saúde, para que ela possa dar um leite de qualidade e também em quantidade. Quando nós falamos de uma produção de frangos, e esse assunto está bastante em voga no momento, nós temos o risco de gripe aviária batendo aí a nossa porta, felizmente sem nenhum caso ainda no Brasil, mas nos países vizinhos nós já temos vários casos em granjas comerciais.
Então, a biosseguridade alimentar, ela passa por um conjunto de ações que visam prevenir para que esses vírus, fungos, bactérias cheguem até o alimento. E quando nós passamos pela indústria de transformação, que é onde sim nós temos mais controle, justamente pelo programa CIF, ali nós temos uma garantia de que o alimento está sendo transformado em um ambiente seguro e que a qualidade final, antes de ir para o mercado, também obedece a critérios mínimos de segurança para toda a população. Senão, todos viveríamos doentes, porque, como você bem disse, nós confiamos na nossa indústria, então nós consumimos o nosso alimento. De vez em quando, sim, temos alguns pequenos problemas. Mas são pequenos problemas. Eventualmente está tudo bem, está tudo ok, você tem um controle muito grande de fiscalização, inclusive de trocas de material vencido ou por a vencer em supermercados e pontos de venda, a não ser, sei lá, em algum fim de mundo qualquer aí, que as coisas podem estar desreguladas, mas de forma geral, nos grandes centros e aonde a atuação da fiscalização ela é rígida, você pode confiar tranquilamente no organismo. E aí eu mais ou menos dei uma descrição da cadeia produtiva. Desde a semente lá, depois vai colher, vai armazenar. Você pode ter contaminantes, fungos e bactérias em silos. Isso compromete a qualidade do produto final. No animal que vai para abate, você pode ter contaminação dentro da planta frigorífica ou não. Os critérios têm que ser rigorosíssimos. Depois do alimento pronto, aí tem o prazo de validade, tem o transporte, o acondicionamento. Vocês atuam em todos os setores? Ou quais são os principais setores que vocês atuam? Vocês atuam de ponta a ponta na cadeia produtiva? Sim, exatamente. Na produção de alimentos no campo, pensando mais na pecuária, mas também no armazenamento de grãos. Você deu um bom exemplo dos silos para armazenagem de grãos ou para armazenagem de ração também dos animais. Ali é uma situação em que nós podemos sim ter alguns contaminantes graves que vão acabar fazendo com que os animais fiquem doentes, como salmonela. E nós temos algumas soluções, alguns protocolos que envolvem produtos químicos e prestação de serviço para evitar que essas contaminações aconteçam. Tá. No caso da indústria... Deixa eu aproveitar um gancho aí que você deu, aí você continua. Vocês atuam preventivamente ou pós quando surge algum problema? Ou dos dois meios? Os dois meios, os dois. Mas o ideal é trabalhar no preventivo. O nosso foco é prevenção. Então, é claro, problemas acontecem, só que nós temos que fazer o máximo para garantir que eles não aconteçam. A indústria como um todo, ela não pode olhar para esse investimento em biosseguridade alimentar como um custo dispensável. Ele não é dispensável. Esse é um investimento que tem que ser feito, tem que ser levado a sério. Quando nós falamos de indústria de processamento de alimentos, que é também uma área em que nós temos uma atuação bastante forte, um ambiente onde nós não temos um procedimento de higienização bem feito, no médio prazo, nós vamos começar a ter alguns problemas mais graves, como o surgimento de biofilmes. Biofilmes, Tavinho, são colônias de micro-organismos, principalmente bactérias. Elas se juntam e elas produzem como um polímero que protege dos agentes externos, ou seja, elas se encapsulam dentro desse polímero e é difícil remover aquilo com tratamento químico e físico convencionais. Aí nós vamos precisar passar para um tratamento específico, um protocolo de combate específico para eliminar aquele biofilme e todas as bactérias que estão alojadas ali dentro, que podem ficar por muitos e muitos meses, anos até, soltando toxinas no ambiente, no alimento. Então, o biofilme seria um resultado extremo
de um processo de higienização que deveria ser feito no cotidiano e que acabou sendo negligenciado em algum momento. E aí você vai criando, vai dando a abertura para que essas colônias de bactérias, eu sempre digo aqui, a gente não gosta de vírus, nem de bactérias, nem fungos, nem nada, mas esses seres são seres vivos que, como nós, eles estão tentando sobreviver. Quando eles se encapsulam, como você disse, e criam colônias, eles estão protegendo a família deles, só que faz um mal danado para a gente, pode até matar, inclusive. Entendeu? É uma boa analogia. É exatamente isso. Então, é por isso que é preciso. Às vezes as pessoas falam, excesso de higiene. Não, não tem excesso de higiene, não. O excesso de cuidado não faz mal a ninguém. A falta de cuidado, sim, não é? Com certeza. Nem todo micro-organismo é vilão, né? Nós adoramos... Tem os bons também, tem os bons. Nós adoramos o queijinho, a cerveja. Se eles não existissem, nós não teríamos esses produtos. Mas esses que causam problema para a saúde humana, nós temos sim que estarmos atentos o tempo todo e investir na prevenção. Se chegar numa situação onde nós tenhamos que combater para fazer o procedimento curativo, nós podemos fazer, mas, sobretudo, as indústrias precisam se conscientizar, indústrias, produtores, enfim, todos da cadeia do agro, precisam se conscientizar que um bom protocolo, um bom manejo preventivo é absolutamente necessário. Um dia eu ouvi uma história, eu vou repetir ela curta aqui para você, e eu achei muito engraçado porque eu saí em defesa da fiscalização. Alguém disse, mas lá no meu frigorífico o fiscal foi lá e tinha um ladrilho com a ponta quebrada lá em cima que não interferia em nada e eu tomei uma multa e uma notificação por conta... Ei, não é assim, eu falei. Aquele lá é um pontinho de um foco. Os ladrilhos e a superfície lisa permite a perfeita higienização. Aquilo que está quebrado lá pode criar uma colônia de bactérias, criar um problema sério para você um dia. Com certeza. Aí a pessoa... Porque assim, era só uma pontinha, meu amigo, só uma pontinha. Não, mas é um bom gancho que você está levantando, porque tem áreas das indústrias que não é nem por falta de zelo das pessoas, dos funcionários, mas é que eles são realmente difíceis de tratar. Sim. Dutos de circulação de ar, a parte elétrica que fica lá em cima, esses ladrilhos quebrados, tudo isso acaba virando um fonte de possível alojamento para bactérias. E nós temos que tratar, existem soluções para fazer tratamentos em locais de difícil acesso, então... para toda situação existe uma solução. É isso aí. Bom, pelo que eu vi, pela sua colocação, o portfólio de vocês é muito amplo, vocês atuam em todos os segmentos da cadeia produtiva de alimentos, de forma preventiva, primeiramente, mas também, se precisar, depois de forma corretiva para solucionar problemas. Como é que as pessoas contratam os serviços de vocês dentro daquilo que elas precisam ou produzem? Como é que é o protocolo? Sim, tanto os produtores de alimentos no campo quanto as indústrias de transformação de alimentos, elas podem entrar em contato conosco através do nosso site, que é grupoquercia.com.br. Ali as pessoas podem encontrar um pouquinho mais de detalhes sobre o nosso portfólio e sobre como entrar em contato conosco. E nós temos equipe técnica comercial espalhada por todo o Brasil e pronta para atender qualquer região e qualquer desafio que exista nessa área de prevenção de contaminação alimentar. Ok. Muito obrigado aí pela participação, Paulo. Apareceu ali na tela como o Quercia é com K, Grupo Quercia, tudo junto. Gostei muito da nossa conversa aqui, porque eu gosto de cozinhar, de preparar alimentos. Eu gosto de ir para o fogão, para a pia. E as pessoas às vezes surpreendem e falam, mas escuta, você vai fazendo as coisas, já vai lavando, vai limpando. Quando você termina, não tem nada. Eu falei, eu não vou deixar uma pilha de louça suja aqui de maneira nenhuma. Usei, lavou, até logo, entendeu? Tem gente que não, vai juntando louça. Eu não, eu tenho um medo danado dessas coisas e, olha, trabalho
na base da higiene, que eu acho que é fundamental. Muito boa a nossa conversa. Você tem razão. Na próxima, a gente pode conversar um pouquinho sobre contaminação cruzada, que tem tudo a ver com isso que você está dizendo. Exatamente. Principalmente, como bom... Não sou chefe, porque não sou formado, mas eu sou um bom cozinheiro e gosto de fazer churrasco também e sei fazer churrasco. Então, eu fico doido da vida quando as pessoas no churrasco vão largando tudo sujo, que é aí que dá a contaminação cruzada. Aí você vai usar um utensílio que ficou ali em cima, pousou mosca ou pousou qualquer coisa, você não viu, aí vem a contaminação cruzada. Depois dá uma dor de barriga danada, ninguém sabe por quê. A culpa é do churrasqueiro. A culpa é do churrasqueiro, não é não. É o churrasqueiro que trabalhou errado. Vamos falar disso um outro dia, porque eu acho interessante também essa contaminação cruzada, que pode ocorrer também, às vezes você vai num restaurante e acontece esse tipo de coisa também. Normalmente os cuidados são tomados, as cozinhas são para dar, às vezes acontece algum descuido e pode ter isso que você citou muito bem, que é a contaminação cruzada. Paulo, muito obrigado pela conversa, boa semana aí para você que está só começando, a gente volta a falar, tá bom? Boa semana, muito obrigado. Abraço.